pessoas lindas da minha vida, como vão vocês? Tudo bem por aí? Por aqui também, tudo bem, vamos dançando conforme a música, como sempre, né? Meus amores, eu preciso fazer uma correção. Aliás, algumas. Que outro dia eu fiquei afobada, eu queria contar para vocês 5 anos de rádio em 28 minutos. E 28 minutos é pouco para isso. Bom, uma linda amiga minha disse assim: Elaine, você se esqueceu de dizer como é que você trocou de nome. E realmente eu me esqueci. Então vamos começar por aí. Bom, quando eu entrei para a rádio, eu já contei para vocês, eu era menina, e acharam que Júlia Sanches era um nome muito pomposo, o nome de uma mulher adulta, de uma cigana espanhola, sabe? Júlia Sanches. E todas as mocinhas das novelas na época tinham nome composto, né? Então, se chamavam Lenita Helena, Sônia Maria, Sônia Regina. E aí resolveram me batizar. E chega um ator maravilhoso que eu amava e que veio a ser meu cunhado depois, Ézio Ramos, e disse assim: por que não Elaine Cristina? Eu disse: por que não, né? Elaine Cristina, então. E eu fui batizada como Elaine Cristina no rádio. Eu gostava de Júlia, eu era a Júlia, né? E passei a ser Elaine. Anos depois eu tentei, pelo menos cogitei mudar o meu nome, mas era tarde demais. Muita gente se chamava Elaine por minha causa, né? Prestava uma homenagem pondo o nome de Elaine nas suas filhas e eu deixei assim mesmo. Bom, eu contei para vocês algumas passagens como se o rádio fosse um conto de fadas. Uma coisa mágica, bonita, onde só coisas boas aconteciam. Coisas excelentes, extraordinárias aconteceram. Mas, evidentemente, que teve passagenzinhas que eu não citei para vocês e que me ensinaram a viver. Foram verdadeiras lições para eu aprender a viver nos bastidores da rádio, da televisão, do teatro, do cinema. Enfim, nos bastidores dessa profissão, que eu sempre amei muito e exerci com maior dignidade e com maior carinho por vocês. Tinha um galã de São Paulo, um homem casado, sei lá quantos anos, muito mais velho do que eu. Ele me achava uma gracinha, né? Então ele vivia dirigindo gracejos para mim, falando coisinhas, e evidentemente eu não podia pedir para o meu pai me proteger, né? Eu disse a vocês que eu fui criada num amor negativo, né? E que eu estava buscando os meus caminhos mais ou menos que sozinha, né? E eu tinha que aprender a me defender sozinha. Eu não podia levar esse tipo de problema para o meu pai. Então eu dava a resposta que ele merecia, eu ficava distante e tinha uma das novelas que ele fazia comigo, era meu galã, né? E um dia ele sabia que eu tinha pavor de gafanhoto. Por exemplo, adoro louva-a-Deus. Outro dia tinha um aqui, peguei e subiu no meu braço. A Patrícia também pôs no braço dela. A Patrícia é a minha namoradinha do Fá, que está aqui, é minha linda. E ele sabia que eu tinha medo de gafanhoto. Eu tinha dito uma vez a ele que andava aparecendo uns pela rádio, porque tinha muito mato em volta e tal. Muito bem, um dia eu entrei no estúdio para fazer a novela com ele, o capítulo. Pus o meu papel na minha estante, o meu script, né? E quando virei a folha, eu percebi um movimento em cima do microfone de girafa, alto, né? E que o microfone descia assim para captar a voz da gente. Eu fiquei com uma impressão muito ruim. Olhei para cima e tinha um gafanhoto em cima do microfone que ia pegar a minha voz. Gente, eu dei um grito, eu fiquei absolutamente histérica. Eu gritava, eu chorava, eu pedia: tira o bicho daqui, por favor. Acreditem, esta pessoa, para se fazer de engraçadinho, pegou um gafanhoto que sabia que eu tinha medo e colocou, na hora do capítulo da novela, em cima do microfone. Foi um escândalo. Eu não conseguia voltar para o estúdio, eu não conseguia fazer a novela. Veio lá o seu Passos de novo, o diretor artístico da rádio, e disse: por favor, quando terminar o capítulo, se ela conseguir, peça para ela se dirigir à minha sala.
E assim foi, eu fiz com muita dificuldade, metade do capítulo, e depois eu fui para a sala dele, mas ele foi muito condescendente, perguntou o que havia, porque eu realmente estava descontrolada, e eu contei. Contei desde os gracejos, desde as insinuações, até o gafanhoto. Essa pessoa foi advertida, evidentemente, né, de homem para homem, e parou por aí. Outro exemplo para vocês de que nem tudo era um mar de rosas. Quando eu ganhei Roquete Pinto, eu levei um susto tão grande, porque eu fazia o melhor que eu podia, mas eu não imaginava que fosse ser premiada. Eu nem sabia quem é que votava, né, nas pessoas que ganhavam o prêmio. Aí depois eu fiquei sabendo, o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o seu Rodrigues, que era o braço direito dele, assistente dele, secretário dele, companheiro dele dentro da rádio o tempo todo, da televisão, dos corredores, né? E o diretor artístico da rádio, evidentemente, também tinha direito a voto. Muito bem, essas pessoas votaram, não sei se tinha mais alguém, talvez tivesse, votaram em mim, né? E eu ganhei o prêmio. Que culpa eu tive? Nenhuma, só fiquei feliz, né? E uma determinada atriz, evidentemente, que eu não vou citar o nome, já era uma senhora, devia ter os seus 47 anos, 48 anos. E eu era muito caladinha, eu observava muito as pessoas, eu bebia, eu comia, sabe, o talento das pessoas, o que as pessoas podiam me fornecer, né, para eu poder crescer, para eu poder aprender. E ela não era uma dessas pessoas que eu comia ou absorvia as coisas que ela dizia, que ela fazia, nem no trabalho dela, né? Ela era uma coisa que eu evitava, porque eu sentia que ali ia ter atrito, que não estava na mesma sintonia. Essa senhora resolveu fazer um falso testemunho, uma calúnia, dizendo que eu teria um caso com o diretor artístico da rádio e por isso eu teria ganho o prêmio. Como me defender daquilo? Né? Ele ficou abismado, né? Era noivo há 6, 7 anos, se casou com essa pessoa. E uma menina, né? Aí, o que é isso? Não tem propósito. E eu comecei a chorar muito. E eu falei, o que eu faço, né? Não posso falar para o meu pai, como é que eu vou me defender? Talvez fazer um exame médico, né? Para provar que eu não sou amante de ninguém, que eu sou uma moça, né? E eu fui procurar o seu Rodrigues e contei tudo para ele. Ele encaminhou para o Dr. Paulo Machado de Carvalho e voltou depois de 15 minutos e disse, espere mais 5 minutos porque eu vou redigir uma coisa que eu vou fixar no quadro da Rádio São Paulo. Aí eu falei, seu Rodrigues, tem médico na emissora, se o senhor quiser, eu posso fazer um exame? Ele, absolutamente, isso não tem nem propósito, né? Você vai subir comigo. Ele subiu e levou um texto redigido por ele, deste tamanho, fixou no quadro da rádio, citando meu nome, citando que eu havia ganho o prêmio, citando a calúnia, o falso testemunho que estavam levantando a meu respeito. E que a direção geral das emissoras não permitia que isso continuasse. Que a pessoa se retratasse. Que a pessoa parasse de fazer aquilo, porque senão iria sofrer sérias represálias. Evidentemente que recuou, né? Recuou, se desculpou e o boato acabou por aí. E o papel ficou lá uns 2 ou 3 dias, depois sumiu. Então percebam que não eram conto de fadas, né? Tinha a inveja, tinha a maldade, tinham as pessoas que não eram tão providas de talento e de generosidade, porque generosidade faz parte do talento e da competência, né? E que precisam machucar, precisam espezinhar, precisam puxar o tapete dos outros, né? Para poder se sentir bem, para se sentirem realizados.
preparados para se sentirem felizes. Muito bem. Eu disse a vocês que eu saí da Rádio São Paulo, que foi um dos lugares melhores que eu trabalhei na minha vida e que serviu como uma escola fantástica para a profissão que eu ia exercer. No finalzinho da minha permanência na rádio, devido ao sentimento de amor negativo que eu tive na minha criação, e perceba, eu não falo mal dos meus pais. Eu não digo isto para derrubá-los, para dizer que eles não eram bons. Não, ao contrário. Eles me deram a vida e eu sou muito grata. Eles fizeram o melhor que eles puderam por mim. Só que eu não queria as perspectivas que eles me davam. Eu sonhava com outro tipo de vida, eu sonhava com outro tipo de relacionamento, eu sonhava com outro tipo de amor, com outro tipo de casamento. A primeira pessoa que me fez sentir preconceito contra a mulher foi meu pai. Por quê? Porque meu pai fazia parte dos homens da época. Por exemplo, tínhamos eu e minha irmã, né? Antes do meu irmão nascer. E ele nos tratava como se nós fôssemos nada. Mulher, para ele, não era nada, né? Homem, macho, tinha filho homem. O herdeiro, o que vai continuar o nome. Mulher é coisa. Mulher é mulher, né? Mulher não precisa estudar, mulher não precisa trabalhar, mulher não precisa fazer nada. Isso eu já contei para vocês. Então, eu sofri preconceito como mulher pela primeira vez, evidentemente que no decorrer da minha vida, várias vezes eu senti rejeição, eu senti preconceito contra a mulher, né? Principalmente a rejeição. A gente sente, o homem também sente isso às vezes. Mas quem é criado num amor negativo não procura um companheiro. Hoje eu tenho uma clareza disso que vocês não podem imaginar, mas não tinha na época. Quem é criado nesse amor negativo não procura um marido, não procura um amante, não procura um namorado, não procura... Acha que sim, mas não. Procura o pai. Procura o protetor. Procura aquele que ela acha que vai enlaçá-la como ela nunca foi pelo pai, né? Que vai protegê-la do mundo, de tudo. E eu me envolvi com uma pessoa 25 anos mais velha do que eu. Sabia muito pouco dele. Sabia quase nada dele. Era quem me incentivava, quem me defendeu nessa fase em que houve esse processo todo de falatório dessa pessoa má, dessa atriz má. E tinha atitudes bonitas. Eu ia no restaurante para comer alguma coisa, já tinha pago. Eu chegava um pouquinho atrasada, meu ponto estava marcado, sabe? E uma pessoa que tinha tido um relacionamento com uma senhora, atriz na rádio, estavam se separando, saiu da rádio por conta disso, e por coincidência me chamaram para fazer a novela da TV Excelsior, Ciro Bassini e Manuel Carlos, e ele foi fazer a mesma novela. Evidentemente que houve um envolvimento. E eu comuniquei à minha família, que foi absolutamente contra, pela diferença de idade e tudo. Mas eu disse, não, a vida é minha, eu quero viver isso. E eu fui viver isso, né? Claro que fiquei, durante alguns anos, afastada da minha família, né? Não podia pedir arrego. E descobri que não era aquilo que eu procurava. Eu descobri que não era a pessoa adequada para me proteger. Ao contrário, era uma pessoa agressiva, era uma pessoa dada à bebida, né? E começamos a fazer a novela na Excelsior. A novela foi muito bem, o relacionamento ia capengando com muita dificuldade, e eu enfrentando uma batalha por dia. E ali eu tive que assumir o protagonismo da minha vida. Eu não podia fraquejar, sabe? O protagonismo da minha vida e dentro da televisão. Eu tinha que vencer aquela batalha.
eu tinha que ser forte, eu tinha que ir adiante. E eu fui. Estava na TV Excelsior, vendo pessoas maravilhosas, mitos que eu tinha, os maiores artistas, os maiores atores, as maiores atrizes que eu admirava tanto como colegas de trabalho. Tinha uma parcela, uma cota de coisas tão boas, né? Que isto que eu vivenciava fora da televisão, eu tentava levar adiante, né? Eu tentava assumir responsabilidade pela minha escolha. Toda escolha tem consequências e eu estava vivendo uma consequência não boa. Aí eu fui chamada, quando terminou essa novela, fiz muito sucesso, as pessoas gostaram muito do meu trabalho. Em seguida, eu fui chamada para fazer a segunda novela na mesma emissora. Estava difícil, porque além desse problema dentro de casa, eu não tinha mais tempo para os meus estudos, né? Porque nós íamos para Nestor Pestana, da Nestor Pestana nós pegávamos um ônibus e íamos para São Bernardo do Campo, exatamente onde fazia um cinema que a TV Excelsior de São Paulo gravava as novelas, né? Para vocês terem ideia, não tinha muita conforto. Os banheiros, por exemplo, tinham aquelas aberturas no chão, né? Era muito sujo aquilo. Chama banheiro turco. É, banheiro turco. É um horror, isso é banheiro estilo militar. O exército Não, utiliza era um muito. horror. Então, quando você tinha necessidade de fazer alguma coisa, você tinha a impressão de que ia aparecer um bicho, um escorpião, uma cobra, alguma coisa que ia te picar. Era terrível. Muita falta de conforto, realmente. Então, estava muito sacrificado para mim, mas chegamos, terminamos a novela, tudo. A TV Excelsior, nessa época, ela não estava muito bem, não. Ela enfrentava problemas financeiros, mas eu estava encantada com todo aquele processo. E, de repente, me chamaram para colaborar, porque estavam arrecadando alimentos, dinheiro, e chegaram até joias, né? Fizeram um balcão dentro da Nestor Pestana, da sede da Nestor Pestana, e paravam carros de pessoas que traziam mantimento, traziam dinheiro, entregavam na mão da gente aquilo, joia. Olha, fica com essa pulseira, olha, fica com esse anel. E eu pegava tudo aquilo e passava, né, adiante, porque havia uma associação de senhoras, atrizes que já estavam na emissora há muito tempo, que pegavam, guardavam no cofre e tal, não sei o quê. Bom, eu não sabia direito para onde ia isso, para que era isso, eu só sei que pediram e eu fui, né? E eu colaborei durante alguns dias e tal. Diante de todos esses fatos e diante da dificuldade de continuar os meus estudos, diante da companhia da pessoa 24 horas perto de mim em casa e no trabalho, eu recebi algumas propostas para fazer rádio, para fazer gravação de novela para rádio, para cidades do interior e dublagem, sabe? Aí, quando eu fui convidada para fazer a segunda novela, reunião de elenco, Mauro Mendonça dirigia, Rosinha Maria Murtinho, que eu amo de paixão, que é uma pessoa linda que fez Pantanal comigo, que eu quero muito bem. E reunião de elenco e prova de roupa, tal, não sei o quê. Ele apareceu 2 vezes alterado, com muita bebida na cabeça. Aí eu digo, não vai dar certo. Eu digo, olha, eu preciso me ausentar, eu não vou fazer a novela, porque eu preciso ter uma série de coisas para fazer, me desculpe, numa outra oportunidade. Mas eu não vou permanecer na emissora. E eu saí. Mais uma vez eu fiz escolha. Mais uma vez eu fui protagonista da minha vida, sem ninguém para me ajudar. Sem ninguém para me orientar. Eram as minhas escolhas e as consequências, eu somente que aguentava. E assim foi feito. Eu fui gravar as novelas, eu fui dublar, eu fui fazer uma série de coisas, eu continuei os meus estudos e sabia que eu precisava me preparar para voltar um dia, né?
E nesse período eu fiz dança moderna, eu fiz aula de canto, eu fiz expressão corporal, eu fiz tudo que eu achava que uma boa atriz precisava fazer. Li a história do teatro, li os métodos de interpretação, né, Stanislavski e outros, como se mantinha a distância de um personagem, enfim. Eu me preparei, em todos os sentidos. E em 68 eu fui chamada para fazer Os Diabólicos. Fui recebida pelo Henrique Martins, que era um doce de pessoa. E quando me falou da novela, eu não protagonizava, evidentemente. Eu disse, mas Henrique, como é o personagem? Ele disse, Elaine, é um personagem aberto, em aberto. Eu digo, como assim? Você vai fazer minha filha e filha da Cleide Ácones, né? Cacilda Lanuza faz a governanta, você é irmã do Gracindo Júnior. Olha que elenco, olha que família eu ia ter, né? Eu digo, uau, que coisa linda. E temperamento. Ela é uma menina calada, ela é uma menina observadora como você. É um personagem em aberto. Não sei te dizer muito a respeito dela. Faça acontecer. Eu confio em você. Eu digo verdade? Ele disse, você tem competência para fazer um belíssimo de um personagem. Veja a família que você vai ter, como você vai se sentir e faça o seu personagem. Indique para o autor o seu personagem. Teixeira Filho, que depois eu vim fazer Ídolo de Pano dele. Muito bem, comecei a fazer a novela. Meu personagem começou a crescer, a crescer, a crescer. Eu adorava fazer. E tinha história de um transplante, porque meu pai tinha câncer no corpo e o Carlos Zara tinha um câncer no cérebro. E fazia um transplante de cérebro, quer dizer, o cérebro do meu pai ia parar no Carlos Zara, que era o galã da novela, né? E o meu personagem foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu me sentia muito bem. E para encurtar a história, aconteceram coisas incríveis nos bastidores. A pessoa com quem eu estava aparecia e criava problema, e Henrique me defendia. O Henrique foi um doce de pessoa desde essa época, e na Tupi continuou sendo, sempre foi, um grande amigo. E eu, de repente, uma coisa que me deixou felicíssima, e que eu não posso deixar de contar para vocês, nos slides, na abertura da novela, o Henrique, inclusive, que falava os nomes das pessoas, se discutia muito, vamos pôr em ordem alfabética, como é que vamos fazer, não sei o quê. E o meu nome era o último, porque eu é que estava começando, né? Mas Henrique colocou assim, depois encantado com o trabalho que eu estava fazendo e o personagem que eu estava mostrando, ele punha Carlos Zara, Henrique Martins, Cleide Ácones, Cacilda Lanuza, e fulano, e Beltrano, e ciclano, não sei o quê, e Elaine Cristina. Era o último nome, mas ele dizia Elaine Cristina. Nossa, eu disse, como é que eu agradeço a você? Ele disse, não agradeça. Você está dando um presente para a gente com o personagem que você está fazendo. E foi bonito demais. E essa novela se encerrou porque se descobriu, depois do transplante, né, que o cérebro do meu pai foi para o pintor, se descobriu que eu não era filha daquele casal. Eu era filha da governanta, com um pai que ninguém sabia, que não apareceu nunca, né? E eu acabei como heroína da novela e Carlos Zara ficou comigo. Eu terminei como protagonista da novela, né? E foi bom demais. Mas aconteceu o seguinte, a emissora continuava com problema de pagamento. E eu disse, meu Deus do céu, o que eu faço? A Vancini tinha saído da TV Celso, eu tinha ido para Bandeirantes e disse, vem, Elaine, vem. Eu digo, olha, eu vou sair de novo, eu vou embora para Bandeirantes, porque tá difícil o dinheiro aqui, o pagamento e tal, né? Então eu preciso ganhar, eu preciso receber. E eu estou indo embora e mais uma vez eu me despedi da TV Excelsior.
e fui para Bandeirantes. Depois eu vou contar tudo o que aconteceu na Bandeirantes para vocês. Mas só um pedacinho. Eu estava fazendo o Jornal da Bandeirantes, depois de uma série de eventos que aconteceram dentro dessa emissora. E eu estava no palco com Salomão Esper e com Maurício Loureiro Gama, e a quarta parede dos escritórios dos diretores, nós estávamos na época fazendo o jornal do Teatro Bandeirantes, que era o Teatro Brigadeiro, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, porque a Bandeirantes pegou fogo, né? Então não tinha mais, tinha estúdio, e nós estávamos temporariamente ali no teatro. E eu vi o Davi Grimber, da TV Excelsior, entrando, batendo na porta do Antonino, e eu olhei o movimento, Antonino abriu a porta, abraçou o Davi Grimber, e em seguida os dois chegaram perto do vidro e falaram para mim, quando você terminar, vem aqui. O Davi tinha ido me buscar outra vez, porque viu que eu estava fazendo não mais novela, porque tinha encerrado o departamento, demitiram todo mundo, e eles queriam que eu permanecesse, quiseram que eu permanecesse na emissora fazendo o jornal. Ele tinha ido me buscar para fazer a que seria, infelizmente, a última novela da TV Excelsior. Ele disse, Elaine, eu sei que tem problema de pagamento, eu sei que você saiu de lá por causa disso, nós estamos precisando de você e eu garanto o seu salário todo mês. Aí o Antonino disse, querida, você sabe que você nessa casa é amada, né? Que nós não nos fizemos de você, você da novela passou para o jornal e está fazendo tudo isso muito bem feito. Mas se você sente falta de representar e quer voltar a fazer novela agora, aceite e vá. Um outro dia você volta pra gente. Uma pergunta, mãe, esse Antonino que você fala era o Antonino Seabra? Antonino Seabra, que faleceu há pouco tempo atrás, que também era um diretor fantástico, né? E que teve muita importância na minha carreira, na minha vida. E eu fui embora para a TV Excelsior, fiz a novela, Aquele que Deve Voltar. Trabalhei com Flora Geni, com Fábio Cardoso, com um elenco maravilhoso, mas realmente estava difícil de receber. E nos estertores dessa novela eu presenciei. Eu já tinha presenciado, e vou contar para vocês em detalhes, o incêndio que aconteceu na TV Bandeirantes. E essa última novela que eu fiz, eu presenciei o incêndio dentro da TV Excelsior de São Paulo. E percebam, a TV Globo, ela estava ascendendo, ela estava contratando muitas pessoas, a TV Globo queria monopolizar o mercado, e o mercado era riquíssimo, porque tinha Bandeirantes, porque tinha a TV Excelsior, porque tinha a TV Tupi, a TV Globo aparecendo, quer dizer, para nós, atores, atrizes, artistas, era uma coisa fantástica que estava acontecendo no mercado de trabalho. Agora, a Bandeirantes encerrando o núcleo, por causa de um incêndio. A TV Excelsior, por conta de coisas trabalhistas, não pagava INSS, pagamento atrasado, incêndio também. O Gonzaga Blota, desesperado, pegou um trator. Meu filho, trator, abocanhava aquelas garras. Ele abocanhava o suíte, assim, ele tirava as coisas tentando salvar. Ele pegava a câmera, Foi um desespero o incêndio dentro da TV Excelsior, né? Eu já tinha passado pelo incêndio da TV Bandeirantes, que a gente passava, Vila Indiana, a gente passava de mão em mão, tentando salvar as coisas e levando para um caminhão. E presenciei também, no final dessa novela, a última novela da TV Excelsior, Maria Aparecida Baster, no telefone, gritando, General, não desliga, não termina com esta emissora. Tantas famílias vão passar fome. Tantos artistas vão ficar desempregados. Piedade, não desligue. Foi desligado. Tiraram o canal do ar. Acabou a TV Excelsior. Saiu definitivamente da minha vida e da vida de todos os brasileiros. Infelizmente. Foi uma emissora
maravilhosa, com novelas fantásticas. Aguardem, porque no próximo episódio eu vou falar sobre a TV Bandeirantes, os bastidores da TV Bandeirantes, e vou falar do meu ingresso na TV Tupi. Obrigada pela repercussão. Eu quero dizer a vocês que meu canal já foi felizmente monetizado. E que, por favor, curtam, se inscrevam e, principalmente, assistam. Né? Muito obrigada de coração a todos vocês. E continuem sabendo da minha vida, da minha história. Vocês já sabem como eu iniciei meu protagonismo. E eu vou contar para vocês quando eu, de repente, deixei escapar o protagonismo da minha mão e que eu tive que pegá-lo de volta. Muito obrigada. Até o próximo Arte de Viver.